Oi, eu vou fazer esse vídeo e eu nem sei muito bem como que eu vou começar ele, mas eu só vou começar. Eu tô um pouco perdida porque eu tenho que olhar pra cá, vai saindo, enfim. Eu tô um tempo sem gravar vídeos e eu queria falar sobre isso. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? As pessoas que estão próximas a mim sabem que eu gosto bastante de falar, de fazer vídeos e afins. Mas eu quero falar sobre qual que é a nossa dependência de comentários de outras pessoas. E às vezes de pessoas que não são tão relevantes assim na sua vida. E às vezes até é, mas os comentários não são. Eu parei de gravar e de fazer os vídeos, tanto dos meus filhos, né, do canal deles, quanto esse vídeo daqui, esse canal daqui, por comentário de pessoas que chegou no meu ouvido, comentários de crítica, e isso, isso chegou a me abalar um pouco. Um pouco não, né? Porque já tem um certo tempo que eu não gravo, então me abalou muito. Mas eu sendo, né, para as pessoas que são próximas a mim, podem até ficar pensativas, porque eu sou psicóloga, então eu entendo como que o cérebro funciona, como que a mente funciona. Mas a questão é que quando se trata de, às vezes, mexer naquilo que você tá com uma dificuldade grande, é mais difícil. E eu falo dificuldade grande no sentido de, sabe, eu tava um pouco na dúvida se era isso mesmo. Não que é o que eu quero, eu sei que eu sei o que eu quero, mas na dúvida se isso iria fluir, se isso ia dar certo, se esse era o caminho, entende? Eu falo dos vídeos em si, tá? Estou falando dos vídeos em si. E aquilo, como teve esses comentários, mexeu comigo, sabe? Eu falei assim, talvez não seja isso. Só que todo esse tempo eu fiquei pensando. Eu fiquei pensativa e falei, mas peraí, se esses comentários chegaram até mim, e na verdade essas pessoas nem sabem que esses comentários chegaram até mim, mas se chegou, eu tenho que aprender alguma coisa com isso, né? Vocês sabem que eu sou cristã, então tudo eu percebo que tem a mão do Senhor, né? Então eu pensei assim, eu devo ter que tirar algum proveito desses comentários maldosos. E eu pensei assim, tá. Eu, inclusive, vi alguns vídeos falando sobre como os comentários das pessoas têm mais a ver de fato com elas do que comigo. O incômodo delas não é comigo, é com elas mesmo, tá? Então vamos entender. Se alguma pessoa fez algo e de certa forma, na minha cabeça passa uma crítica, de duas a uma. Ou eu tô com inveja e não sei lidar com esse sentimento de inveja, então eu critico pra tentar diminuir a pessoa e fazer com que a pessoa, na minha cabeça, seja menor que eu, então por isso eu critico. Ou é algo extremamente absurdo, no sentido de absurdo que eu não acredito que seja uma crítica, aí já é uma revolta. Então, por exemplo, vamos supor, machucou alguma criança, machucou algum animal, aquilo, aí você critica e fala, mas isso não pode, isso tá errado, que não é uma crítica, na verdade é uma revolta, né? Então a crítica em si, eu acho que ela se resume em uma inveja. E não existe essa coisa de crítica construtiva. A crítica construtiva, ela existe quando a pessoa fala pra você com amor. Então, e é a pessoa que faz sentido pra você. Então, por exemplo, se o meu marido chegar pra mim e falar, olha, amor, você fez isso, não tá legal, você pode melhorar nisso. Ou, amor, você tá fazendo isso, mas vamos pensar desse outro modo. Entende? É diferente do que criticar nas suas costas e simplesmente chegar no seu ouvido e a pessoa nem saber. Talvez a pessoa com certeza vai ver esse vídeo e aí ela vai se identificar e vai falar: opa, será que tá falando de mim? Talvez seja. Quer dizer, se você tem uma questão de talvez seja de mim, significa que você deve ter falado mal de mim, ou criticado de alguma forma. Mas isso eu não falo só para a pessoa em si, eu falo para qualquer pessoa, para todas as pessoas. E a questão é, isso não pode me parar. Isso não pode fazer com que eu não viva aquilo que eu quero viver, por conta de uma crítica ou por conta de uma inveja. Eu tô tentando também, da mesma forma que todos estão tentando. Tá todo mundo nadando, sabe? Não tem alguns que estão mais à frente, outros estão mais para trás, mas tá todo mundo remando.
E eu também. Só que assim, de formas diferentes, em barcos diferentes. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que eu não posso deixar que isso trave algo que eu sonhei pra mim. Porque tudo que me parou até hoje foi muito críticas, muitas críticas. E não é de hoje, né? Que eu tento de fato fazer o canal e tudo mais. Já tive várias tentativas. Deve ter um zilhão de vídeos que eu nunca postei e que talvez eu nunca vou postar. Inclusive, eu já até perdi eles. Mas sempre eu pensava assim: não vou fazer porque vão me criticar, vão falar de mim. E aí, dessa vez que eu fiz, adivinha, criticaram e falaram de mim. Então, só que assim, eu deixei de fazer e estou deixando de fazer por isso, tá certo? Não tá. Se a gente parar pra pensar bem mesmo, olha, a pessoa nem deve estar lembrando que falou de mim. A pessoa nem deve lembrar do vídeo que falou de mim. A pessoa que. As pessoas que criticam, elas nunca lembram. Quem lembra é só o criticado, entende? Isso se chegar no ouvido. E assim, estar aqui, estar exposto aqui, gera todo tipo de comentário, gera todo tipo de crítica, gera todo tipo de tudo, né? E aí? Mas só que se eu fizer, vão falar. Se eu não fizer, vão falar. Não é só essa questão da crítica em si, mas eu não tô falando do que estão fazendo, de criticar e tudo mais. Eu estou falando de o que eu vou fazer agora, a partir de agora, entende? Tem acho que uns 6 meses que eu não faço os vídeos, e os vídeos estão aqui. Que eu, né, na verdade que eu posto o vídeo, porque os vídeos estão aqui, mas eu não posto. Porque eu simplesmente parei. Porque eu fiquei muito preocupada com. Eu acho que eu me perdi muito tempo preocupada com isso, e eu acho que isso tá muito errado. Eu acho não, tenho certeza que está muito errado. Então, cá estamos, fazendo uma carta aberta de 7 minutos, e esse vídeo não vai ter edição, inclusive. Porque eu acredito muito que esse papo, essa conversa, assim, ela é muito melhor e ela é muito mais funcional. E as pessoas, elas absorvem muito mais, sabe? Do que eu ficar fazendo várias e várias edições. Porque eu tô falando com adultos, eu não tô falando com crianças. Porque com crianças a gente precisa ter recortes para chamar a atenção delas. No caso, se você abriu esse vídeo, é porque você se interessou pelo título, né? Ou pela capa que eu fizer, que eu ainda não sei. Mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acho que vale muito a pena eu ter o menor número de edições, de recortes num vídeo, do que eu ficar recortando toda hora, porque aí deixa de ter a minha essência, deixa de ter eu falando. Mas enfim, foi uma carta aberta e também para você pensar. Não é de hoje que tem esse assunto, né? Sobre críticas e deixar de fazer as coisas por conta de críticas, mas eu quero que você entenda muito bem que não tem a ver com você. Tem mais a ver com a própria pessoa. Ela não vai fazer uma crítica só de você. Ela vai fazer crítica de todas as pessoas que atingirem a ela, entendeu? A pessoa ela pode até ser boa em alguns aspectos, mas sempre vão ter áreas que vão pegar. E aí, entende o pegar? E aí, se você faz algo que em uma dessas áreas ela não alcançou, ou ela não conseguiu, ou ela nem se vê potencialmente para fazer aquilo, aquilo vai pegar para ela. E se ela não sabe lidar com aquilo, crítica. E aí então tá o convite para você pensar sobre as críticas que você recebeu e também sobre você, quando às vezes quer criticar alguém, pensar 2 vezes em por que eu tô querendo criticar? Não é melhor eu fazer uma releitura minha antes? Entendeu? Bom, é isso. Um beijo, um queijo, um abraço. E vocês fiquem com Deus aí. Beijo.